Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo Borges e nesse vídeo aqui eu vou trazer algumas informações, contar um pouquinho da minha história e como o serviço de Nada Consta da Mos Positivo transformou a minha realidade e me devolveu a dignidade, tá? Eu empreendo desde os 18 anos, né? Hoje eu estou com 29 e desde os 18 anos minha vida sofreu vários altos e baixos, né? Comecei a empreender no ramo de tecnologia, com site, loja virtual, vendendo esse tipo de serviço. E para mim aquilo era muito novo, né? Porque eu nunca tinha empreendido, nunca tinha trabalhado com vendas, né? Nunca tinha lidado com o público, eu era office boy, né? E foi muito novo para mim. E eu passei por várias experiências de conseguir ter um retorno financeiro em curto espaço de tempo. Ao mesmo tempo, eu fiquei durante um período muito grande de tempo sem conseguir vender nada, né? Então, empreendedorismo envolve muito isso. E eu lembro que com 18 anos de idade eu tive a minha primeira restrição, a minha primeira negativação, né, no Banco Itaú. E aquilo para mim, né, eu posso passar aqui, minha vida toda eu aprendi que a única coisa que a gente carrega é o nosso nome, né? E na ocasião, quando eu tive essa restrição, né, eu fiquei muito preocupado, porque eu morria de medo, eu não sabia o que ia acontecer, né? Eu não sabia como que ia ficar a situação dali para frente, não sabia o que os bancos poderiam fazer, porque eles ameaçam, né, trazem notificações extrajudiciais, então envolve vários fatores, né? Eu não sabia o que ia acontecer, mas tempos se passaram, fiquei mais ou menos 2 anos com o nome restrito, continuei a minha trajetória empreendendo, buscando, crescendo, comecei a trabalhar com cosméticos, perfumaria, montamos uma distribuição bem legal, né? E naquela ocasião eu consegui fazer um acordo e voltar a pagar, né, a dívida que eu tinha. E aí teve mais um grande aprendizado, né? Quantas vezes nós temos restrição, nós temos uma negativação, ficamos desesperados por conta disso e buscamos um acordo, buscamos uma negociação, buscamos quitar isso de alguma maneira, fazemos uma negociação com o banco faz um volume de parcelas, né, para que a gente possa quitar aquilo. Só que naquela ocasião eu fiz a negociação, comecei a pagar as parcelas, eram em 20 parcelas na época. Eu paguei acho que 16 parcelas, deu um problema no negócio que eu estava desenvolvendo e eu fiquei sem renda novamente. E das 20 parcelas que eu tinha pago já, eu não consegui, das 16 parcelas que eu tinha pago, eu não consegui manter o pagamento, meu nome foi negativado novamente. Eles pegaram a dívida total, esqueceram as 16 parcelas que eu tinha pago, pegaram a dívida total, me negativaram, me restringiram novamente por essa dívida. E o pior, né, se tornou uma nova dívida. Eu fiquei amarrado por mais 5 anos, né, porque quando você faz um acordo, uma negociação e você paga a primeira, você assume um novo compromisso. E se você não paga esse compromisso, além deles negativarem com o valor total que você assumiu, você fica amarrado por mais 5 anos para frente, né? E foi o que aconteceu comigo. E aí, muitos anos se passaram, né? Coisas aconteceram, deram certo na minha vida, eu consegui fazer acordo, quitei novamente, né? E graças a Deus as coisas voltaram a andar. Em 2018, eu estava já estabilizado, tinha uma equipe muito grande no mercado de vendas diretas, tinha um faturamento muito legal, né? E sempre que a gente tem uma alavancagem na vida, um crescimento, a gente acaba aumentando o nosso padrão, né? Então eu tinha bons carros, morava num apartamento legal e tudo mais, tinha uma boa renda. E eu lembro que em 2018, no final, lá em outubro de 2018, tinha vendido meu carro, estava indo entregar e aí estourou a correia do alternador, né? Por conta disso, o carro para de girar e a bateria para de funcionar. O carro parou, né? Eu encostei ali na Mogi Bertioga, coloquei o pisca-alerta, tal, triângulo, chamei o guincho. Isso já era de noite, umas 11 horas da noite. O guincho demorou aproximadamente 3 horas para chegar, né? E a gente saiu da Mogi Bertioga, que é uma via escura, perigosa e tudo mais, e fomos para um posto de gasolina mais próximo para poder aguardar o guincho. Quando se passou mais ou menos 1 hora que a gente tinha chamado o guincho, eu voltei até o local do veículo e eu vi que tinha um monte de viatura, aquelas da rodovia, não polícia, né? Mas aquelas da rodovia, um monte de viatura passando e tal. E aí quando eu cheguei perto do carro, tudo parado, um monte de viatura, e quando eu olhei para o meu carro, a lateral dele inteira destruída, né? Uma carreta passou, provavelmente, que a gente não estava lá, não deu para ver, e levou a lateral inteira do meu carro, né?
E isso é muito doido, porque imagina, você vê o seu bem, né? E não era barato o bem que eu tinha, totalmente destruído, sem nenhuma câmera, sem nada. Depois de quase uma hora do ocorrido, aí chegou o guincho. E depois de quase 7 anos, por conta desse problema, eu voltei a ter uma restrição no meu nome, novamente no Banco Itaú, justamente por conta desse problema, né? Porque de fato eu não aguentei pagar todas as parcelas, pagar seguro. O seguro na época não cobriu, porque eu tinha feito um seguro que só cobria terceiros, não cobriu o meu veículo, e como a carreta fugiu, né? Então eu tive que assumir. Só de peça foram 25 mil reais para poder arrumar, fora a mão de obra, né? E depois eu vendi o carro, mas ainda teve vários problemas, teve que refazer motor. Em resumo, eu fiquei com uma dívida de quase 40 mil reais, que se tornou 180 mil, né? 180 mil reais por conta de juros, taxas, e se tornou algo completamente impagável, né? E aí você imagina, né, uma dívida de 40 que se torna 180 mil, né, a sua renda começa a oscilar, você começa a ter vários imprevistos e você não enxerga mais saída novamente, né? E uma coisa que me tranquilizou um pouco no meio dessa situação é que eu já tinha tido nome sujo lá atrás, eu já tinha conseguido limpar, né? E eu percebi que ter o nome sujo não é o fim do mundo. É algo que acontece. Hoje nós estamos com 80 milhões de negativados. E imprevistos acontecem, né? Não é que você é um pilantra, que você é um mau pagador, nada disso. Mas igual aconteceu comigo, tanto na primeira quanto na segunda vez, né? Imprevistos aconteceram e não tinha como eu assumir todo aquele BO, né? Naquele exato momento, naquele determinado momento. Continuei trabalhando, continuei buscando, continuei crescendo. Em 2020, eu conheci esse serviço de nada consta para poder limpar o nome antes de negociar as dívidas. Eu não acreditava muito, achava que era esquema, achava que era jeitinho, achava que era fraude, até eu conhecer o processo em si, né? Porque só para você entender, bateram no meu carro no final de 2018, começo de 2019. Quando foi março de 2020, o banco me ofereceu uma proposta de 180 mil de dívida, eu conseguia quitar por 60 mil ou 72 parcelas de 1.500 e pouco, né? E se você for parar para pensar, numa dívida real de 30, 60 mil à vista ainda assim é muita grana, né? E é uma dívida impagável de fato, porque os juros no Brasil é absurdo, né? E aí eu conheci esse serviço do Nada Consta em fevereiro de 2020. Executei o processo por um valor irrisório comparado ao tamanho da minha dívida. Minha dívida era de 180 mil reais. Eu consegui executar o processo por algo em torno de 3 mil, 3.500 reais, né? E eu consegui novamente ter o meu nome limpo. E esse é um processo muito simples, que trabalha em prol da exposição, né? Esse vídeo aqui não é para explicar como funciona o processo, e sim para você entender que existe, que é real e quais são os benefícios dele. Teremos novos vídeos explicando exatamente o processo de como funciona. E aí eu executei o serviço no meu nome em março de 2020. Comecei o trabalho, né, que a gente orienta aqui na empresa de criar relacionamento bancário, movimentação, você deixar a sua vida financeira organizada novamente, para que os bancos olhem para você, né? Porque esse serviço, ele não é um milagre. Um exemplo, eu tinha um problema no Itaú e no Bradesco, né? Então no Itaú e no Bradesco eu não consigo relacionamento porque eu tenho a dívida lá dentro. Só que essa dívida que foi apontada no Serasa por conta do Itaú e do Bradesco tirou toda a minha credibilidade em todo o mercado. E eu sempre tive renda, eu sempre tive comprovação de renda, eu tive tudo. Só que o meu aluguel teve que ser no nome da minha mãe, porque na época que eu fui locar o imóvel, meu nome estava sujo. Mesmo tendo renda, depósito, seguro fiança, não importa, né? Se você tem a restrição, você não consegue fazer nada, né? E fora em questão de aluguel, você não pode arrumar emprego, assinar contrato, colocar contas de consumo, internet, água, luz, tem que ser em nome de terceiros, é péssimo isso, né? E aí eu consegui executar esse processo, comecei a trabalhar o meu nome novamente, criei relacionamento em outras instituições financeiras que eu não tinha dívida. Em questão de 3, 4 meses, a minha vida financeira, né, com o mercado já estava estabilizada. Já tinha conseguido empréstimos, já tinha conseguido financiamento, cartão de crédito, contas de consumo no nome. Então esse é um processo que serve para quem tem dívidas que o juros está muito alto, ou a pessoa tem uma dívida e ela não pode esperar 5 anos até caducar. Então esse processo serve justamente para essa pessoa. E uma dica para a gente poder finalizar, aproveita agora no final do ano, porque a gente está a 3 meses da virada do ano. E quando você vira o ano com o nome limpo, as instituições financeiras começam a analisar você de uma maneira completamente diferente, de um meio totalmente promissor, tá bom?
Então obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Já aproveita, me segue, curte esse canal que vai ter muito conteúdo bacana, e o próximo vídeo nós vamos falar exatamente o processo para que você volte a ter um nome limpo antes de negociar ou quitar a sua dívida, tá bom? Meu nome é Gustavo Borges e é um prazer falar contigo. Valeu!